Eventos finais. Porque ainda Jesus não voltou. Só vai ser o tema, né? Estou gravando agora. Tema. Eventos finais. Vamos lá. Ok? Neste momento vou silenciar também os microfones para não ser interrompido durante a mensagem. E depois vou liberar os microfones, tá? Para fazer suas perguntas. E teremos mais ou menos 1h10, 1h05, 1 hora de estudo hoje. Não vai ser muito estudo hoje. Ok, vamos ver. Um dos eventos finais está em Testemunhos para a Igreja, volume 3. Escreve, vocês que estão escrevendo, que está tomando notas. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 100, 266. Diz assim: o verdadeiro povo de Deus que possui o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final em favor da igreja. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Os erros do professo povo de Deus. Só um pouquinho aqui, vou compartilhar com vocês a tela, tá? Estou olhando aqui. Muito bem. Ok. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que são feitas, todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Que vemos claramente que a obra final em favor da igreja do Senhor, em favor da sua igreja, consiste no selamento dos 144.000. Testemunhos, volume 3, página 266. Um dos eventos finais é o selamento dos 144.000. Você percebeu isso? Deu para ver isso? Na obra final? Em especial na obra final, no tempo do selamento dos 144.000. Ok? E no mesmo texto, ela diz que isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Você vê que o selamento dos 144.000 tem também uma obra de destruição. Anjos com armas destruidoras na mão para destruir aqueles que na igreja não forem selados. Ok? Percebeu esse ponto? Eu creio que sim, né? Está na Bíblia, está na palavra de Deus aqui, está na frente de vocês, no espírito de profecia. E também na Bíblia, porque ela está citando Ezequiel capítulo 9. Então, a obra final, em favor da igreja, selamento dos 144.000. Também, continuando com essa obra final, vamos no livro Testemunhos para Ministros, página 445, ok? Estudando estudando os eventos finais, estudando ainda os eventos finais, vamos em Testemunhos para Ministros. Testemunhos para Ministros, página 445.
445, onde a inspiração nos diz que esse selamento do servo de Deus é o mesmo que João viu em visão. Então temos 3 profetas falando desse selamento. Ellen White, que diz que a obra final em favor da igreja. Temos Ezequiel e temos João no Apocalipse. 3 profetas. 3. Olha, mais um texto aqui. Mais um texto aqui do Espírito de Profecia. Está aqui em inglês e logo vou colocar em português. Ok. Tá. Vou colocar em português aqui. Olha, diz assim. Esse selamento do servo de Deus, dos servos de Deus, é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo, e o coração dos homens desmaiando de terror. Contemplou a terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar, o que literalmente está acontecendo. Sua água rugindo e perturbada, e as montanhas se sacudindo com a sua estuação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua terrível missão. Então vemos claramente que o selamento do servo de Deus que João viu no Apocalipse, capítulo 7, é o mesmo que Ezequiel viu em visão, no capítulo 9. Então vemos que a visão do Apocalipse se complementa com... Vemos que a revelação que nós encontramos no capítulo 7 do Apocalipse, a revelação do selamento dos 144 mil, é o mesmo evento na profecia de Ezequiel capítulo 9. Certo? É o mesmo evento. Mas segundo João, de onde são selados esses 144 mil? De onde são selados? Vamos em Apocalipse capítulo 7 e veremos que são selados das 12 tribos de Israel. Vamos lá. Vamos agora analisar Apocalipse 7. E com isso, analisando também Ezequiel 9, verso 9 e Romanos capítulo 9. Uma série de estudo de textos que vão consolidar um desses eventos finais que fala sobre o selamento dos 144 mil na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o povo de Deus, o Israel do Senhor nesses últimos dias. Ok, vamos agora, vamos em Apocalipse capítulo 7. Vamos agora em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, verso 1 a 8. Apocalipse 7, verso 1 a 8. Apocalipse 7, verso 1 a 8. Muito bem, vamos lá. Ok. Olha só o que diz aqui. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 7, verso 1. Esses 4 ventos simbolizam terríveis tempos de juízos, de guerras, de conflito, mas não são guerras e conflitos ordinários. É um conflito que deve afetar o povo de Deus, a segurança do povo de Deus. Não é como a guerra na Ucrânia, a guerra da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, guerra nas Coreias. Não. É um conflito que envolve diretamente a segurança do povo de Deus. Diretamente. Um terrível conflito político-religioso e até comercial, né, econômico. Esses 4 ventos, resumindo, simbolizam o tempo do terrível tempo de angústia. O tempo da angústia tal como nunca existiu antes. Onde você encontra esse? Você encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5,
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Então, esses 4 ventos simbolizam esse tempo. Mas antes de entrar nesse conflito, antes da Igreja Adventista, o povo de Deus entrar nesse conflito terrível do sopro dos 4 ventos, veja que diz o verso 2 e 3. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo, verso 3, não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus, os servos de nosso Deus em suas testas. Ou seja, antes de deixar soprar esses ventos, os servos de Deus devem receber esse selo. Antes de entrar nesse terrível tempo de angústia, de tribulação, simbolizado pelos 4 anjos, os servos de Deus têm que receber. Ok? Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, se esses 4 ventos simbolizam o tempo do decreto, o tempo onde ninguém poderá comprar ou vender, Testemunhos, volume 5, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, se esses ventos simbolizam esse evento, e antes de chegar a esse ponto dos ventos soprarem, do decreto sair, e antes de chegar, Deus tem que fazer o selamento, e esse selamento são o selamento dos 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esse Israel, essas tribos, não podem ser as tribos do Israel no passado, mas o remanescente de Israel. Aqueles que sobrevivem, aqueles que chegaram até o tempo final. Aquele bom remanescente que chega até o tempo do fim. Sim, sim. E daí João vai descrever o número, vai dar uma descrição. Não somente ele diz que ele ouviu o número daqueles que foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, ele vai dar alguma descrição. Verso 5 a 8 diz, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben foram selados 12 mil, da tribo de Gade foram selados 12 mil, da tribo de Azer foram selados 12 mil, da tribo de Naftali foram selados 12 mil. Da tribo de Manassés foram selados 12 mil. Da tribo de Simeão foram selados 12 mil. Da tribo de Levi foram selados 12 mil. Da tribo de Issacar foram selados 12 mil. Da tribo de Zebulon foram selados 12 mil. Da tribo de José foram selados 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Aqui está a lista das tribos que vão ser seladas, e com o número 12 mil de cada uma delas. 12 mil por 12 dá 144 mil exatamente, que devem ser selados antes do sopro dos 4 ventos. Eles são o remanescente de Israel. Remanescente o quê? O que significa isso? Aqueles que chegam até, que ficam. O remanescente. E veja, a inspiração profética nos livros de Ellen White diz que o selamento dos 144 mil é a obra final em favor da igreja. Em favor da igreja do Senhor. Então, é claro que essas tribos devem se encontrar na igreja que hoje simboliza, a igreja que representa o Israel de Deus nesses últimos dias. De todas as denominações que existem no mundo, qual igreja pode ser chamada de Israel? Qual igreja tem um regime especial que não pode comer qualquer coisa para não se contaminar com carnes imundas? Igreja Adventista. Igual no passado os israelitas tinham essa doutrina. Qual igreja tem o sábado como um dia de guarda, né? O sábado da criação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual igreja tem o decálogo, a lei de Deus, os 10 mandamentos? Prega sobre a lei de Deus, igual no passado
A igreja judaica, a igreja de Israel do passado, tinha essa doutrina, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, que hoje não é 2 tábuas de pedra, mas Deus promete escrever a sua lei no nosso coração. Qual igreja tem essa doutrina? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual igreja tem a doutrina do santuário? Igual no passado, o santuário era o centro da adoração israelita. O templo, sacrifício, o lugar santo, lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no santíssimo para fazer a obra de expiação. Qual igreja tem essa doutrina hoje? Não um santuário aqui, lugar santo, lugar santíssimo, como foi no passado, mas o santuário celestial de Hebreus, né, do livro de Hebreus, que fala desse assunto, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, enfim. Qual igreja tem essa doutrina? Que Jesus, nosso sumo sacerdote, está lá no céu intercedendo por nós. Qual igreja tem essa doutrina do santuário? A Assembleia não tem. A Assembleia não tem. A Batista não tem. A Católica não tem. Mas, irmãos, tem algumas igrejas que guardam sábado. Sim, tem algumas que até guardam sábado. Eu já vi igrejas que guardam sábado. Mas será que tem o santuário? Eles não têm santuário. Não entendem a doutrina do santuário. Então, eles não são o Israel desta profecia. Eles não são o Israel dessa profecia. Então, a igreja adventista é a única que se encaixa na descrição profética. Além disso, qual igreja tem o dom profético que se manifestou dentro dela? Sim, que tem o dom profético, verdadeiro dom profético, não dom de mentirinha, mas o verdadeiro. Qual igreja tem? É adventista. Qual igreja tem o sistema dízimo oferta? Bem assim, no mundo inteiro. Dízimo oferta, dom profético, sábado, regime alimentar, que não pode comer qualquer coisa. Até tem o regime da reforma de saúde avançado, né? Reforma de saúde avançada, que é o regime vegetariano. Qual igreja tem todas essas doutrinas maravilhosas? Qual? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é igual de Israel no passado, o Israel moderno é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não também diz isso no volume 9 dos Testemunhos para a Igreja. O volume 9 fala bem claramente sobre isso. O Israel moderno. O Israel moderno é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus queridos. E a obra final que Deus vai fazer em favor da igreja é o selamento dos 144 mil. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Preciso ler esse texto com vocês várias vezes. Porque alguns estão até duvidando, mas será? Irmãos, um dos eventos finais, antes do sopro dos 4 ventos, um desses eventos é o selamento dos 144 mil. Não adianta querendo dizer que não é assim. É assim que vai ser, porque a Bíblia revelou que vai ser assim, e o próprio Espírito de profecia nos diz, o testemunho de Jesus nos diz que vai ser assim. Não adianta ficar dizendo só, Jesus vai estar voltando, Jesus está voltando, só falta a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Irmão, não é só isso que falta. Tem mais eventos. Tem mais e mais eventos que você e eu precisamos estudar. Que você que está chegando pela primeira vez nessa ligação, você precisa estudar. Sim. Vou mais uma vez falar isso. Vou voltar com Testemunhos, volume 3, página 266. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus, em especial na obra final da igreja no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Sim, meus queridos. Então, em especial, na obra final que Deus vai fazer em favor da igreja, é o selamento dos 144 mil, que é o remanescente de Israel. O remanescente de Israel. Sim. É que isso diz a palavra de Deus. Mas por que Deus vai fazer esse selamento? E por que Deus vai cumprir Ezequiel capítulo 9? Por quê? Porque no nosso meio hoje, como igreja, temos uma multidão de Acãs.
uma multidão de Acãs que, em vez de estar para promover a verdade, promover a santidade no meio do povo de Deus, esses Acãs estão promovendo o quê? Os pecados, abominações. Por isso, no selamento dos 144 mil, que é o mesmo evento de Ezequiel capítulo 9, Deus vai mandar selar aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se praticam no meio da casa de Deus, no meio da sua igreja. Então, haverá um selamento, sim. Haverá um selamento dos 144 mil, sim. Claro, logo vai acontecer. Não sabemos quando, mas logo isso deve acontecer na igreja de Deus. E depois de selar os 144 mil, Deus terá uma obra especial para fazer no mundo. Uma obra muito especial que você vê agora no verso 9, Apocalipse 7, verso 9. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, de famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas e palmas em suas mãos. Depois de presenciar o selamento dos 144 mil, do verso 1 a 8, dizendo quantos são selados de cada uma das tribos aí mencionadas. Depois disso, ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, um número incontável, inumerável. E eu quase esqueci um detalhe muito importante. Alguns dizem que as tribos de Israel não existem mais. Isso é uma mentira, uma terrível mentira. A Bíblia nos diz em Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1, diz: as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. As 12 tribos de Israel andam dispersas no exterior. Sim. E Deus promete selar um remanescente deles. Sim. As tribos não são perdidas ou extintas, estão espalhadas no mundo inteiro. E é isso que Deus falou para Jacó na noite que ele estava fugindo. Na noite que estava fugindo da ira do seu irmão Esaú, depois de enganá-lo, em Gênesis capítulo 28, Deus prometeu que Jacó ia ser espalhado no mundo, nos 4 cantos da terra. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, que Jacó seria como o pó da terra. Israel, no caso, né? Gênesis 28, 14 diz: e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, os 4 cantos da terra. E em ti e em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é isso mesmo que você encontra em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7, você vê que o selamento dos 144 mil, da semente de Israel, da semente de Jacó, das 12 tribos de Israel, você vê que o selamento acontece nos 4 cantos da terra. Por isso Deus enviou 4 anjos retendo os 4 ventos nos 4 cantos da terra. É um selamento mundial. É mundial. Norte, sul, leste, oeste. E Jacó é como o pó da terra, espalhado em todos os cantos. Inclusive daqueles que vão abraçar a mensagem durante o alto clamor, pregada pelos 144 mil israelitas. Essa grande multidão que vai abraçar a mensagem, entre eles também haverá semente de Jacó. Porque diz assim: uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqueles filhos de Jacó, semente de Jacó, que estão espalhadas nos 4 cantos, boa parte deles também vão abraçar a mensagem do alto clamor, né? E outras tribos, outras nações, lógico, mas também inclusive Jacó. Mas os 144 mil são sementes, descendentes de Jacó, meus queridos irmãos. Então, primeiro Deus salva Israel, sela os 144 mil, a obra final em favor da igreja. E depois ele vai usá-los para fazer uma obra maravilhosa no mundo inteiro.
e por isso são chamados de primícias. Vamos agora em Apocalipse, saindo de Gênesis, né? Você vê que o tema está em toda a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, Isaías, então vários profetas. Ezequiel, é o tema que está em toda a Bíblia, do Gênesis até Apocalipse. Voltando agora para Apocalipse, vamos a Apocalipse 14. Vamos no Apocalipse 14. Apocalipse 14. Veja só o que diz a palavra de Deus. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do seu Pai inscrito em suas testas. Tendo o nome do Pai inscrito nas suas testas, eles refletem o caráter de Deus. Ele tem o caráter de Deus, eles reproduzem o caráter de Deus, o caráter do Pai. Né? Esse que quer dizer. E também, sendo que o lóbulo frontal, a testa, é onde Deus se comunica com a gente, onde nós tomamos as decisões, eles são selados pela verdade que conscientemente eles abraçam. São selados pelo selo de Deus, que é uma consolidação na verdade. Ok? Como você vê no livro Maranata, o selo é uma consolidação na verdade, de forma que você não possa ser movido. Você entende a verdade, você vive essa verdade, você reflete o caráter de Deus, né? Então você é selado. Você é selado. Nesse caso, não sempre, quando você vê selo que é sábado, embora o sábado é o selo no decálogo, nos 10 mandamentos, é claro. Mas nesse selo aqui dos 144.000, é uma consolidação, na verdade, de forma tanto intelectual como espiritual, como diz a serva do Senhor. Tanto intelectual como espiritual, uma consolidação na verdade. Eles entendem a verdade, vivem essa verdade e então são selados. Selados e preparados para fazer uma obra extraordinária no mundo inteiro. E é essa obra que Jesus está te convidando, meu querido irmão. Se você está nessa ligação, se você está ouvindo essa mensagem, é um convite do Senhor Jesus que está querendo selar, salvar os 144.000 adventistas na sua igreja, na sua amada igreja. Agora eu falei um convite do Senhor Jesus, é um convite sim. Veja que diz o verso 4, que os 144.000 são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então eles seguem o Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são as primícias, são os primeiros frutos. Eles são os primeiros frutos da grande colheita final. São os primeiros a serem selados. Os primeiros frutos da chuva, da última chuva, da chuva serôdia. Porque a chuva serôdia é que amadurece a seara da terra. A chuva serôdia é a chuva que amadurece, que prepara a igreja para a volta de Jesus. É a última chuva que amadurece a colheita. Então, dessa colheita final, o primeiro grupo que será preparado pela essa mesma chuva vai ser os 144.000, as primícias, selados na igreja adventista do sétimo dia. Sim. Que é a obra final em favor da igreja do Senhor. Certo? Mas depois deles deve haver outro grupo. Deve haver um grupo de pessoas, como você vê em Apocalipse 7, verso 9. Se são primícias, se são primeiros, é porque tem segundos. Igual quando você fala da primeira ressurreição, é porque tem uma segunda ressurreição. E quando você diz a segunda morte, que é a aniquilação eterna, nunca mais essa pessoa vai existir, chamada de a segunda morte, é porque tinha uma morte natural. A pessoa morreu, mas nesse caso morreu perdido. Morreu sem salvação, sem Cristo. Morreu talvez de um acidente, talvez dormiu, não acordou mais, talvez tinha câncer. Morreu. A morte natural. Mas morreu sem Cristo. Então ele vai ressuscitar depois do milênio, na segunda ressurreição, não na primeira, mas na segunda, e vai receber a segunda morte. Então não podemos estar brincando
Não podemos brincar com os termos da palavra de Deus, brincando com as palavras de Deus, meus queridos. Se Deus chama os 144 mil de primícias, ou seja, primeiros frutos, e eles são selados antes de entrar no decreto dominical, então são esses que Deus vai usar para dar o alto clamor durante o decreto dominical para resgatar uma grande multidão de almas vindo de todas as denominações. E quando perguntaram para João quem são essas pessoas da grande multidão, ele falou que vieram da grande tribulação. Mas qual tribulação no contexto aqui? Qual tribulação? A tribulação provocada ou causada pelo sopro dos quatro ventos. Sim, é isso que diz Ellen White. Soprando os ventos, ela diz no Testemunhos, volume 5, página 152, diz: esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação tal como nunca existiu antes. Soprando os ventos haverá uma grande tribulação. Mas antes de entrar nessa tribulação, os 144 mil são selados. São selados. E o selamento deles é a obra final em favor da igreja, meus queridos. Aí você vê a força da mensagem do selamento. A força da mensagem é coerente, é bíblica e também profética. Nada inventada, nada forçado. Primeiro, Deus sela os 144 mil na sua amada igreja. Aqueles adventistas que estão na igreja, que praticam abominações, não querem fazer nenhuma reforma, escandalizam a casa do Senhor, não têm uma vida coerente com a nossa fé, não têm uma vida de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, acontecerá Ezequiel capítulo 9, e os anjos destruidores vão destruir essas pessoas. Que pena, que tristeza. Vão destruir essas pessoas. E aí se revelará o exército do Senhor na sua amada igreja. Então, isso também vai provocar a ira de Satanás. Ao ser tirado o joio do inimigo na casa de Deus, isso vai provocar a ira do inimigo, a ira de Satanás. E daí haverá uma grande tribulação contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. É isso que diz a Bíblia. E é isso que vai acontecer. E daí, com essa tribulação, o decreto saindo, ameaça de morte, prisão e tudo, mas graças a Deus, Deus sela os 144 mil e os prepara para poder enfrentar a pior crise da história da humanidade. A pior crise. A pior crise, meus queridos. Ou sim, vai ser uma grande crise, terrível crise. De Apocalipse 13, verso 15 a 17. A marca da besta, a imagem da besta. O número 166. E aqueles que não vão querer vão ser ameaçados de mortes, de prisões, ou sim, mas os 144 mil selados antes da crise se tornam invulneráveis a esses ataques, a morte, todo tipo de coisa, a míssil, bomba, porque precisa-se de uma igreja assim para poder dar o alto clamor quando sair o decreto dominical, porque vai ser um decreto acompanhado de ameaça, de prisões, de morte, etc. É um decreto terrível. Então precisa de uma igreja assim, inabalável e invulnerável a faca, bomba, revólver, míssil, etc. Uma igreja poderosíssima para poder dar o alto clamor. E daí Deus vai usar os selados, as primícias, 144 mil, para resgatar os nossos irmãozinhos que estão nas outras denominações, que ainda não são selados, e que, chegando esse tempo, muitos talvez vão morrer, vão estar fugindo, correndo, e o decreto vai ser terrível. Mas Deus vai usar os selados. E por isso, quando perguntaram a João de onde vieram, Apocalipse 7, de onde vieram esses aí da grande multidão? Vieram da grande tribulação. Vieram na grande tribulação, que você vê no sopro dos quatro ventos.
É isso que diz a Bíblia, meus queridos. Esses são os eventos finais reais. Sim, Deus sela os 144 mil, Ele os prepara, e preparando-os, você sabe como o espírito de profecia descreve como que a igreja vai entrar na reta final? Revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar no seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 725. Ou na versão mais moderna, página 373. Ou sim, meus queridos, a igreja adventista não vai entrar na reta final, uma igreja fujona, correndo, fugindo diante do decreto. Não! Vai sair como um poderoso exército invencível. Isso parece meio estranho, porque muitos pregadores, nos púlpitos, ou na televisão até, dizem e que eles pregam que vai sair o decreto e todo mundo vai estar preso, correndo, fugindo. Agora, a Bíblia prova que antes do decreto, antes do sopro dos quatro ventos, Apocalipse 7, verso 1 a 3, não deixem soprar os ventos até selarmos os servos de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Antes de entrar nesse tempo terrível, Deus sela os 144 mil. Isso é o que diz a palavra de Deus, meus queridos. Isso é o que diz a palavra de Deus. Aqui não é a palavra do Leonel, é a palavra de Deus. Igual que Jesus fez antes de ir aos gentios, ele preparou os discípulos que eram todos israelitas. Os 120 eram todos israelitas. Estavam lá em Jerusalém e sendo revestidos do poder. E Deus mandou eles, pregaram, começando com Jerusalém, depois por todas as cidades circunvizinhas. Paulo era israelita, literal da tribo de Benjamim, e os outros também eram israelitas, literais. Os 12 apóstolos eram israelitas literais. Agora Deus vai ter 144 mil apóstolos israelitas das 12 tribos de Jacó, provenientes da igreja adventista do sétimo dia, que é o Israel de Deus hoje na terra. Isso parece, ele é arrogante, porque você é adventista e se acha. Não, não é questão de arrogante. A igreja adventista do sétimo dia é o Israel moderno dos últimos dias. Mas Satanás está fazendo tudo para tornar essa igreja de Babilônia. Tornar uma Babilônia. Fazer tudo. Enviando um monte de joio, de Acãs, para tentar destruir essa igreja. Mas, glória a Deus, Deus não vai deixar que sua igreja seja destruída. Na verdade, ele promete destruir os Acãs que estão dentro dela, preparando-a como um exército totalmente preparada, totalmente pronta para enfrentar a pior crise da humanidade. Não entrem em barcos furados, mensagem furada, que não tem nada a ver, dizendo que a igreja adventista é Babilônia, temos que sair dela e tal, são mensagens diabólicas. O plano de Deus é esta aqui. Vai selar aqueles que suspiram, que gemem dentro da sua amada igreja. Aquela igreja que ele mesmo levantou desde 1844. Essa igreja é chamada Igreja Remanescente, e é remanescente de Israel. E com ela Deus vai concluir a sua obra. Você sabia que Paulo mais ou menos falaram as mesmas palavras? Sim, mais ou menos as mesmas palavras. Vamos em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, veja que diz Romanos. Romanos 9, vamos sair de Apocalipse 14 e agora vamos para Romanos capítulo 9. Veja como a Bíblia diz como Deus vai finalizar a sua obra, meus queridos. Assim diz o Senhor. Romanos 9,
verso 26 e 27. 26, 27 e 28. Vamos lá. Romanos 9, 27 e 28. Isaías chamava acerca... Não. Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a sua obra. Olha só. Vamos ler mais devagar. Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Deus vai abreviar a obra. Mas como que ele vai abreviar a obra? Ele salva o remanescente de Israel, que hoje está como a areia do mar. A semente de Israel é como a areia do mar. Gênesis 28, 14. 28, 14. A tua semente será como o pó da terra. Olha só. Aí Deus salva o remanescente de Israel. E daí vai dizer a razão de salvar ou selar o remanescente de Israel. No verso 28 diz a razão, porque o verso começa com a palavra que dá uma explicação, uma conjunção, diz assim: porque ele concluirá a obra. Não tem como concluir a obra do Evangelho sem a salvação, o selamento do remanescente de Israel. Irmãos, coloca isso na sua cabeça. Coloque essa palavra na tua cabeça, porque é a palavra de Deus. Tira as teorias que você aprendeu e coloca a palavra de Deus no lugar deles. Olha só o que diz, né? O remanescente será salvo. O remanescente de quê? De Israel. Qual remanescente? No tempo final, na conclusão da obra, que deve ser revelado? O remanescente de Israel que está no Apocalipse 7. O remanescente de Israel que está no capítulo 7 de Apocalipse. Que Ellen White diz que é a obra final em favor da igreja. O remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra na terra, sobre a terra. Deus selando os 144 mil, a obra que vem arrastando desde 1844 vai ser finalizada de forma rápida. Deus vai abreviar essa obra. Em vez de passar 200 anos tentando alcançar o mundo, a igreja vai finalizar a obra de forma rápida. Tipo relâmpago. Sim, é isso que diz a palavra de Deus. Com o selamento dos 144 mil, Deus vai derramar sobre eles a chuva serôdia em poder, o segundo Pentecoste, e em pouquíssimos anos, a mensagem do Evangelho vai penetrar todos os países do mundo. E pelo fato eles serão revestidos da armadura de Deus e com a proteção dos anjos, e marchando, olha a sua palavra agora, e marchando como um poderoso exército com bandeiras. O que significa essas bandeiras? Cada tribo tendo a sua bandeira, igual que você vê no livro de Números. As tribos têm cada um seus pendões, suas bandeiras, como um exército com bandeiras. Bandeira de Judá, bandeira de Manassés, bandeira de tal. Um poderoso exército marchando no mundo inteiro, dando alto clamor, e em pouquíssimos anos a mensagem da salvação vai penetrar todos os continentes, todos os países do mundo, meus queridos irmãos. Porque o Senhor concluirá a obra
e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E visto que os 144 mil automaticamente, ao receber o segundo Pentecoste no Monte Sião, de onde foi derramado o primeiro Pentecoste, no mesmo lugar onde foi derramado o primeiro Pentecoste, porque é ali que vai se tornar o quartel-general, a sede mundial da mensagem estará no mesmo lugar onde ela começou. Começou em Sião e vai finalizar em Sião. Começou com 120 israelitas preparados que receberam o primeiro Pentecoste, vai finalizar com 144 mil israelitas modernos da Igreja Adventista, que é o Israel de Deus hoje, recebendo o segundo Pentecoste e automaticamente podendo falar qualquer idioma do mundo, chinês, indiano, haitiano, francês, enfim, espanhol, português, todos os idiomas do mundo e os dialectos da África, muitos dialectos, muitos idiomas na África. Sim, eles não serão limitados nem pelo tempo, nem pelo espaço. Joel capítulo 2 dá uma descrição desse povo. É um povo poderoso em posição de combate. Então temos o mesmo povo de Deus em posição de combate para entrar na reta final da história. E esse mesmo povo que Ellen White descreve como um exército com bandeiras, ou como um formidável exército com bandeiras. Não como as pregações nada a ver que você ouve às vezes nos púlpitos, dizendo que vai chegar o decreto dominical e os irmãos adventistas vão ser mortos, seremos mortos, eles vão nos matar. Então, umas pregações nada a ver, péssimas pregações. Mas, irmão Leonel, não vai ter perseguição? Vai. Mas o que? Os caras que estão preparando essas perseguições, esses inimigos da casa de Deus, esses inimigos da igreja verdadeira, eles estão preparando um sistema opressor, perseguidor, para impor uma lei satânica. Mas o que eles nem imaginam é que Deus também está preparando um poderoso exército à prova de bala, de míssil, de prisões, de qualquer coisa, que são os 144 mil selados antes do sopro. Ou sim? Vai haver perseguição e essa perseguição vai enfrentar o maior e mais poderoso exército de servos de Deus que o mundo nunca viu. Amém, glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro. E é exatamente isso que Satanás não quer que você entenda. Ele quer te desanimar na igreja, ele quer que você abandone a igreja adventista, ele quer que você chame essa igreja de Babilônia, ele quer fazer tudo para você fique na igreja adventista, mas como um mundano, como um de Babilônia, sendo você um israelita de Deus na sua casa. Ele quer fazer tudo para que você não ouça essa mensagem. Então não rejeite. Não rejeite, porque amanhã vai ser a mensagem que mais você vai precisar. Na verdade, é essa mesma mensagem que vai salvar a grande multidão no mundo inteiro. Amém. Se ela não te salva, na destruição de Ezequiel 9, ela vai te destruir e serás esmagado. Serás esmagado por refutar o que diz a palavra de Deus e por seguir teorias de homens não inspirados que se dizem professores de profecia e não sabem nada desses eventos, nada. Só botam medo no povo adventista. Decreto dominical, o Papa faz, o Papa está dizendo, o Papa. Gente, é só o Papa. Só a besta, de tanto que as pessoas falam besta, se tornam abestalhados. Besta faz. E, gente, não é só besta, não é só papa. Tem o exército de Deus preparado para enfrentar a besta e a sua imagem. Existe sim o plano de Deus. E esse plano vai prevalecer acima de qualquer desígnio satânico, acima de qualquer pastor, ancião, acima de você que duvida, vai prevalecer e o povo de Deus vai vencer. E a besta e a sua imagem serão
totalmente esmagadas. Totalmente. Seguindo em Romanos capítulo 9. Porque o Senhor concluirá a obra e a abreviará em justiça. Olha só que lindo, né? Não diga para mim que esse texto era para o tempo de Paulo, porque isso faz quase 2000 anos que Paulo escreveu essa carta aos romanos. Não diga para mim esse texto se aplica para os valdenses, porque faz mais de 500 ou 1000 anos, 1500 anos desse povo lá dos valdenses. Não diga que esse texto se aplica para o tempo de Ellen White, porque diz assim, a obra de Deus vai concluir em breve. Temos agora quanto? 200 anos. Quase. Deus concluirá, abrevará a obra em justiça. E ainda o remanescente de Israel não é salvo, não é selado ainda. Então é essa a mensagem de Romanos 9, que Deus vai concluir a obra, primeiro e tem que selar, salvar o remanescente de Israel. E qual é esse Israel? Qual é esse remanescente? O remanescente que deve se manifestar na reta final, no tempo quando Deus for concluir a obra. E veja como diz aí verso 29. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, o Senhor do exército dos 144 mil soldados, Paulo diz, se o Senhor Sabaoth não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Será que existe algum sobrevivente de Sodoma e Gomorra? Não, não tem. Eles não têm semente. Foram as cidades que foram destruídas, totalmente destruídas. Ló e suas duas meninas saíram de lá, até a mulher dele não escapou. Os outros filhos dele, genros, filhas, tudo que eles tinham morreram lá, inclusive juntamente com os sodomitas. Tá. Paulo diz que Deus reservou uma semente. Se Deus não tivesse preservado uma semente, o povo de Israel ia se tornar como Sodoma e Gomorra, ou seja, sem descendentes, sem semente. Daí, aqueles líderes que nem sequer estudam bem a Bíblia e dizem que Israel não existe mais, que as 10 tribos foram perdidas. Eu ouvi um comentário de um grande teólogo adventista, muito respeitado e conceitado, né? Muito mesmo, renombrado. Eu não vou falar o nome por causa do respeito. Ele falou que as 10 tribos foram extintas. Sabe o que significa extintas? Extintas é como Sodoma e Gomorra. Ninguém mais sobreviveu, foram extintas. Mas Paulo diz que não. Deus preservou, deixou uma semente. Se Deus não tivesse deixado uma semente, o povo de Israel ia se tornar como Sodoma e Gomorra, mas o fato é que não. Em vez de ser como Sodoma e Gomorra, a semente de Israel é como a areia do mar. Então, cuidado com esses falsos ministros, pessoas que nem sequer estudam bem a palavra de Deus, não entendem. Eles querem dar o palpite do que eles ainda não estudaram. Querem dar palpite. Paulo diz que não. Deus preservou a semente de Israel. Deus não é mentiroso, porque em Gênesis 28 diz que a semente de Israel seria como a areia do mar. Então, de onde essas pessoas tiram a conclusão de que as 12 tribos não existem mais? Só tem um pequenininho povo lá, dos judeus lá, que estão brigando com os palestinos ali. Só, não tem mais ninguém. Ah, é isso mesmo? Então nos tornamos como Sodoma e Gomorra? As tribos de Efraim, de Manassés não existem mais? De José não existem mais? De Rúben não existem mais? É isso? É isso que você vai aprender? É isso que você vai ensinar? Teorias demoníacas, diabólicas.
Paulo diz que Deus reservou uma semente, e se Deus não tivesse preservado uma semente, teríamos nos tornados como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não escapou ninguém. Veio fogo e destruiu todos eles, nenhum escapou. Então não tem semente, não tem descendente de Sodoma e Gomorra, não existe. Porém, com Israel ocorre o contrário. Deus espalhou eles no mundo inteiro e Deus agora, nos últimos dias, promete reuni-los mais uma vez na sua própria terra. E Deus vai selar o remanescente de Israel. Oh, sim, meus queridos, viva essa mensagem, pratique essa mensagem, faça dela o teu pão diário, estudando. Cada vez que você estuda a mensagem, você vai encontrar mais detalhes. Assim, que Deus nos abençoe ricamente, que possamos entender e praticar a palavra de Deus para nós nesses últimos dias, em nome de Cristo Jesus. Amém.